Você é o filho mais velho, como é o nome do seu pai? É Otilo. Otilo, que é filho de Tintino. Sim. Do saudoso Tintino. É. Você é um dos filhos mais velhos ou não? Sou do meio. Do meio. Tem mais 3 mais velhos do que eu. Muito bem. Rico, como você sente hoje em saber assim que o seu avô, né, na verdade, o seu avô ele teve uma grande participação, né, na história de Laje do Batata. A gente Os meus pais me contavam a história, né? Porque na realidade, quando aqui começou o Batata, na verdade não tinha casa aqui nessa área do Batata. Uhum. Existia casa na região do contorno, uma casa lá no contorno. E existia uma casa aqui no caminho do Chororó, uma casa. Mas não existia nenhuma casa nessa área que é denominada Laje do Batata, né? Agora, depois do Licuri, lá próximo do cemitério, existiam umas 6 ou 7 casas. Que é essa casa subindo, sentido a Jacobina. Sentido a Jacobina. E existiam algumas casas assim, que a gente chamava de casa assim, porque é casa feita de taipa, né, com palha, né, e morava gente dentro, né, mas não tinha casa, nenhuma casa no Batata. Existia essas casas lá depois do Licuri. O Licuri também não existia, era mato, não tinha uma casa. As casas eram após o Licuri. Lá onde está uma casa que chama de Junho de Margarida, aquele trecho ali, tinha casa de um lado e de outro. Eles também encontram que nessa região chamada, que o povo chama de Carrasco, que é onde o Velho Maia tem naquela região, indo mais para dentro um pouco, lá existiam essas casas, tinha gente, morava gente, mas aqui não morava nenhuma pessoa, em Laje do Batata. E aí o meu avô, né, ele tinha comprado umas terras na mão do Lelé Graça, de Catinga do Moura, né, ele comprou, quem vende aquela fábrica de torre, né, da fábrica de torre até chegar na ponte, aqui, né. Aí depois ele comprou o outro lado, dali daquela área da Reforma, até chegar no posto de Gildo, né? Aquela área era do meu avô, né? Aí ficou, mas tudo até a ponte, né? Não vinha para cá. Aí ficou um pedaço de terra solta. Essa área que chamava lá Fazenda Laje. E aí o meu avô resolveu comprar esse pedaço de terra. Na mão do mesmo, era do mesmo dono, do Lelé Graça, né? Aí ele comprou, 50 tarefas o Batata, medindo dali da pista até a casa do finado Chico do Bode. É um quadrado que vai até ali o açude e até o contorno. Esse quadrado é 50 tarefas. Inclusive, era para ter trazido a escritura aqui, esqueci de trazer. Eu tenho essa escritura, né? 50 tarefas é a área de Laje do Batata. Aí o meu avô queria que esse lugar fosse habitado, esse pedaço de terra, né? Foi fazer casa. Mas aí ele enfrentou um problema com outras pessoas de Catinga do Moura, né? O professor Ademar Silveira, ele dizia que a terra era dele. E aí começou essa encrenca. E meu avô fazia cerca, eles derrubavam a cerca. Aí ficou brigando na justiça, né? Brigando na justiça. Aí meu avô gostava tanto dessas 50 tarefas que ele vendeu a terra das torres eólicas até chegar em Zé Cardoso. Vendeu aproximadamente 4.000 tarefas de terra para gastar na justiça por essas 50. Ele tinha um negócio na cabeça dele que aquele achava que ia ser habitado. Aí lutou até que terminou ganhando a questão, mas com grande colaboração do povo de Catinga do Moura, que foi num caso que o próprio juiz veio para a Laje do Batata decidir a questão aqui. Aí vieram umas dezenas de gente de Catinga do Moura e o juiz fez a pergunta: quem vocês de Catinga do Moura acham que as terras pertencem a Tintino Alves ou a Ademar Silveira? E o povo de Catinga do Moura concordou que pertencia a Tintino Alves. Mas aí meu avô, para tentar se livrar dessa questão do continuamento do Ademar Silveira pela terra, ele passou um documento para Dilson Barbosa, que Dilson Barbosa era um homem que era um pouco letrado para aquela época. Ele falou para ele que sabia fazer recibo e tudo. Aí ele disse: então pode passar essa terra. Fez uma venda simbólica, né? Ele vendeu simbolicamente para o seu Dilson ficar revendendo para as pessoas, né? Revendia, tinha umas pessoas que o velho Dilson fazia era dar, que o interesse do meu avô era desenvolver o lugar, né?
Assim aconteceu. O seu Dilson foi vendendo, e aí o pessoal começou a deixar quieto, deixar o lugar desenvolver, né? Então, o meu avô, ele, para ter essa comunidade hoje, ele gastou muito com os advogados para que se tornasse essa comunidade. Mas não foi fácil, não. Eles contavam que tinha confusão também, tiro, né? Muitas brigas que envolveu política na época. O lado que tinha 2 partidos, Jacu e Carcará, e o cara lá de Catinga do Moura era do lado do Carcará, né? Tinha proteção política para as questões com o governo, né? E aí meu avô era do outro lado de Chico Rocha também dava as coberturas, né? E aí ele conseguiu vencer a batalha e aí se tornou esse lugar. Então não foi fácil para se tornar uma comunidade, não.